E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo com uma pergunta importante que todo mundo precisa se fazer em algum momento da vida. Você tem algum sentido na sua vida? Você tem algum norte? Você tem alguma direção? Você quer chegar em algum lugar? Bom, acho que num primeiro momento, quando alguém te faz essa pergunta, você fica meio sem saber o que responder, né? O que não é normal. Eu vou te mostrar nesse vídeo eu vou te mostrar por que é fundamental você ter um sentido na vida, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. E o segundo ponto é onde você pode se basear, quais ideias você pode basear para escolher esse sentido, para entender esse sentido de vida, qual deve ser o seu sentido de vida. Bom, com relação à estranheza dessa pergunta, né, acho que isso está relacionado ao conceito de homem-massa, que Ortega Gasset trouxe já no início do século passado, né, e também a noção do emburrecimento programado, que é um outro livro, que fala da escolaridade obrigatória e universal, né? Porque hoje o homem é criado em massa, né? Ele já tem um programa de vida, então você não precisa pensar o que você está fazendo aqui, por que você está fazendo, justamente porque se você pensar isso, você vai atrapalhar esse projeto que já foi feito para você. Você tem que seguir as modas, né? as rotinas, os gostos, as preferências, enfim, os estudiosos, até isso já vem tudo ali, você vai seguir a sua cartilha e se você começar a pensar qual é o seu sentido, isso pode atrapalhar esse segmento. Bom, então, atendendo ainda a primeira parte do vídeo, que é dar um sentido, por que da importância de um sentido de vida, eu trago o relato do Viktor Frankl, né, que o nome do livro é justamente esse, Em Busca de Sentido, onde ele teve uma experiência num acampamento nazista e ele sentiu na pele a importância de um sentido de vida, porque justamente foi isso que salvou a vida dele. E foi isso que ele percebeu que diferenciou aqueles que conseguiam sobreviver, aqueles que conseguiam tirar forças de onde parecia não mais haver, e aqueles que definhavam, né, até morrer ou mesmo se matavam. Né? Era justamente ter um sentido na vida. Aqueles que tinham um sentido sobreviviam, como o caso do Viktor Frankl, não só sobreviveu, como mudou a história da psicologia e da psiquiatria, né, com a logoterapia. Isso foi outra percepção dele. Ele percebeu que, por mais que o mundo, né, por mais que ele fosse humilhado, esculachado, flagelado, todas as maneiras possíveis e impossíveis, né, por mais que o mundo fosse opressor em cima dele, por mais que ele tivesse essa ação do mundo em cima dele, a capacidade dele de se libertar, né, de tomar as próprias decisões e de interpretar aquilo, essa liberdade dele individual de reagir em cima do que o mundo agia sobre ele, ele não perderia. Né? As pessoas não poderiam controlar isso, por mais que as pessoas pudessem tirar tudo dele. Essa liberdade individual de reagir e de interpretar o mundo, que é o livre-arbítrio, né? Essas pessoas não tinham condição de tirar isso dele. Né? Outro exemplo é o Epiteto, né? Que era um escravo grego que se tornou filósofo. É outro exemplo de que por mais que você por mais que o mundo tente te oprimir, você consegue tirar daquilo ali, né, alguma coisa, né? Como aquele ditado diz, né? Se o mundo te oferece limões, você deve fazer deles uma limonada. É mais ou menos essa noção do Viktor Frankl, e ele mesmo é o próprio exemplo, né, que confirma a teoria dele. Bom, uma vez que vocês perceberam, né, esse sentido da vida, a importância desse sentido, né, esse querer, o sentido da vida te dá essa vontade de viver e que faz inclusive você sobreviver a um acampamento nazista. Né? Se faz isso, pode fazer você sobreviver de outras situações não tão complicadas. Né? Então por isso que é importante a gente ter um sentido na vida. Né? Com relação a isso, eu vou trazer um outro autor que aparentemente não vai ter muita relação que eu vou falar, mas eu vou explicar a relação. Aristóteles dizia que o homem é escravo por natureza. Né? E eu acho que essa escravidão a que Aristóteles se refere, ele tem alguma relação com esse sentido do Viktor Frankl, porque você vai, bem ou mal, esse norte, esse sentido que você vai dar à sua vida, né, você vai viver em função dele. Isso vai te dar um norte, né? Isso vai mediar suas ações.
né? E é isso que Aristóteles quis dizer, na minha interpretação, ou pelo menos uma possibilidade de interpretação, que todo homem é naturalmente escravo, porque todo homem ele não tem sentido na vida em si mesmo, ele precisa de um sentido para fora de si. Você não sabe quem te colocou aqui, por que você está aqui. Então você nasce sem esse sentido e você vai buscar esse sentido. Então por isso que o homem é naturalmente um escravo, ele precisa desse sentido, né? E uma outra frase que vai ajudar a gente a entender essa escravidão do homem em função de um sentido é a de Santo Agostinho, que ele fala que o homem tem tanto senhores quanto seus vícios, né? É exatamente a mesma coisa, né? O seu modo de vida vai precisar de algum norte, né? E esse norte você vai viver em função a ele, né? No caso, Santo Agostinho está falando dos vícios, das questões, dos prazeres da vida, né? O homem que tem esses hábitos, ele vai ser escravo disso, né? E é exatamente essa noção do sentido também do Viktor Frankl, é que você tem um sentido na sua vida, esse norte ele vai te arrastar para determinadas coisas e você vai ser escravo desse estilo de vida. Mas Santo Agostinho vai além, ele fala que o único norte, o único sentido, o único senhor que não vai te escravizar, que não vai te explorar, é justamente Jesus Cristo, é o Senhor, né? É Deus. Por quê? Porque essa aparente escravidão que você vai servir a Deus vai ser uma escravidão que vai te libertar para uma vida, de fato, uma vida imortal, uma vida eterna. Agora, você só entende essa libertação servindo ao Senhor se você entender o conceito de alma imortal do Olavo de Carvalho, né? O que ele fala? Ele fala que nós já somos almas imortais. Nós não vamos virar em algum momento, nós já somos, né? Ele explica que você sempre foi você. Você, quando você era pequeno, quando eu era bebê, por exemplo, eu já mudei todas as minhas células do corpo, já mudei tudo e continuo sendo eu. Por mais que eu não lembre, eu carrego aquilo ali comigo, né? Tem uma coisa além das questões físicas que continua sendo eu. Por mais que eu tenha modificado tanto nesses anos e que ainda venha a me modificar, se eu viver 200 anos, eu vou modificar infinitas vezes o meu corpo, as minhas células, né, os meus hábitos e tudo se modifica, né? É aquilo até que o Heráclito fala, né? Tudo flui, né? Um rio nunca é o mesmo, você nunca se banha no mesmo rio, a água está correndo ali, já mudou, mas por trás dessas mudanças tem uma coisa ali que permanece, senão não seria o mesmo rio, e você é a mesma coisa, né? Você, por mais que a vida segue, você modifica muitas coisas, tem alguma coisa dentro de você que continua a mesma, que tem essa noção de tudo que está acontecendo e que responde por você, né? Que é justamente você, né? E segundo Olavo de Carvalho, é essa alma imortal, né? Então é essa alma imortal que tem que dar o seu sentido de vida, né? Eu já entrei na segunda parte, onde eu ia explicar fundamentos para você, para explicar esse sentido da vida. Porque, pensa comigo, se você entende que a sua vida é 70, 80, 90 anos, né, aquilo que Einstein dizia, né, que é uma mera combinação aleatória de moléculas que por acaso pensa e existe, né, a sua vida tem um sentido, né? Você vai, realmente, se a vida for só isso, eu vou querer curtir o máximo que eu puder e sentir prazer o tempo todo e fazer o menos esforço possível. Agora, se isso aqui fosse só um aquecimento para você de fato entrar na sua vida imortal, se você se o que você constrói aqui você vai levar para uma vida imortal, imagina uma linha aqui infinita, para lá ela vai infinitamente. Bom, eu acho que esse pedacinho aqui, esse aquecimento, ia ter um outro sentido, né? Então, quer dizer, imagina um corredor que ele tem ali 5 minutos para se aquecer para uma maratona de 100 km, né? Uma ultramaratona. Ele vai usar esses 5 minutos de aquecimento para se preparar para a ultramaratona que ainda vai começar. E não vai se matar ali de correr, de pular e de fazer exercício, fazer força para começar cansado. É o contrário, né? Você vai começar já cansado ou você vai se preparar, né? Isso é só uma analogia, porque ainda assim a maratona teria fim nos 100 km, né? A vida imortal ela não teria, ela duraria para sempre.
Então, se eu estendo esse aquecimento para 70, 80, 90, para toda a história da humanidade ou para toda a história do universo, ainda assim vai ser uma fração mínima, né? Toda a história do universo é uma fração mínima, não passa de um piscar de olhos dentro da sua vida imortal, dentro da sua alma imortal. Então, quer dizer, eu acho que essa noção de alma imortal ressignifica essa vidinha aqui, esse aquecimento que você tem de preparação a ela, né? Então, trazendo ainda agora um outro conceito de São Tomás, né, que é próprio do sábio ordenar. Então, a que você vai ordenar a sua vida, né? Que não deixa de ter relação com esse sentido, né? Você vai ordenar a sua vida nesse sentido final. E qual é o sentido? Esse sentido, ele está aqui ou ele está na vida eterna, na alma imortal? Bom, não faz sentido algum, né? Sem querer repetir o termo, mas repetindo, faz sentido algum você prestar atenção nessa pequena amostra limitadíssima no tempo e espaço, sendo que você tem toda uma vida imortal, né, como ser imortal criado por Deus, para viver e para usufruir, né, sabendo que isso, as consequências desses 70, 80, ou 30, ou 20, ou 100, vai realmente definir toda uma vida eterna. Então, quer dizer, por isso que Jesus Cristo disse, né, conhecereis a verdade vos libertará. Se você tiver a noção dessa alma eterna, o dia que você perceber que você é uma alma eterna, você vai ver que não faz, o seu sentido de vida muda e você vê que, por que você tem que ter um sentido na sua vida. É igual o corredor que está aquecendo para a prova. Aquele aquecimento tem um sentido, que é preparar ele para a prova, né? Mesma coisa a gente tem um sentido na vida, que é preparar a gente para, de fato, a vida que vai começar, né? Por isso que Jesus Cristo disse, eu vou levar vocês para uma vida em abundância. A gente tem uma amostra grátis aqui até agora, né? A vida de fato vai começar. E é também por isso que ele diz que aquele que buscar salvar a sua vida, que ele quer, qual é o sentido disso, pelo menos na minha humilde interpretação? Aquele que achar que vai viver a vida alucinadamente, como se não houvesse amanhã, curtindo, buscando prazer de todas as formas, vai perder a vida eterna. Perder no sentido de que, né, você vai ser direcionado para um lugar não tão agradável. Agora, aquele que de fato perder a vida, né, aquele que viver essa vida pensando na vida eterna e se preparando para ela, esse sim vai ganhar a vida de fato, né? A vida eterna, a vida imortal, que é muito mais valiosa do que essa amostra grátis ou esse aquecimento que a gente tem aqui. Então, pessoal, eu tinha feito um roteiro aqui, né? Sei nem se eu falei tudo, eu boto o roteiro, mas depois eu vou me trocando a ordem toda aqui na fala, mas acho que eu falei tudo. Se eu não falei, fica para uma próxima. Vou pedir para você curtir, compartilhar e comentar para ajudar o canal. E forte abraço aí, até a próxima.